Atenção! Você já orou pedindo ajuda de Deus, mas sentiu que sua vida espiritual ficou estagnada logo depois? E se eu te dissesse que existem erros graves que muitos de nós cometemos após orar? Erros que podem estar destruindo nossa conexão com Deus e nos afastando do propósito divino. O que vou revelar hoje pode mudar completamente a forma como você enxerga sua vida espiritual. Esses erros não apenas bloqueiam as respostas às suas orações, mas podem até abrir brechas para consequências terríveis. E o pior, você pode estar cometendo alguns deles sem perceber. Fique comigo até o final deste vídeo, porque o risco é real e está mais perto do que você imagina. Não há tempo a perder. Seu futuro espiritual está em jogo. Antes de começar, um convite importante. Você deseja crescer na sua caminhada com Deus e receber mais conteúdos como este? Clique agora no botão inscrever-se e ative o sino de notificações. Ao se inscrever, você não apenas fortalece sua fé, mas também ajuda a espalhar essa mensagem, alcançando mais vidas que precisam ouvir a verdade da palavra de Deus. Juntos, podemos formar uma comunidade que busca santidade e a direção divina todos os dias. Então, não deixe para depois. Clique em inscrever-se agora e faça parte dessa família de fé. Agora que você já se inscreveu no canal, vamos ao conteúdo. Erro número 1. Negligenciar o arrependimento verdadeiro após orar. Muitos acreditam que é suficiente apenas falar com Deus e seguir em frente. Mas atenção, a palavra de Deus é clara. Sem arrependimento genuíno, nossas orações não são ouvidas. Em Isaías 59:2 está escrito: As suas maldades separaram vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. O erro começa quando a pessoa ora por perdão, mas não toma nenhuma atitude para abandonar seus pecados. Deus não se agrada de palavras vazias ou rituais mecânicos. Arrependimento verdadeiro é acompanhado por mudança de comportamento, algo que demonstra respeito ao sacrifício de Cristo. Pense nisso. O que adianta orar pedindo forças contra a tentação, mas continuar deliberadamente na prática do erro? Especialmente quando se trata de pecados sexuais, como pornografia, fornicação ou pensamentos impuros. A Bíblia nos ensina que nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 6:20 lemos: Como você está tratando esse templo? Depois de orar, você está tomando medidas práticas para evitar cair nesses pecados novamente? Erro número 2. Ignorar os sinais de Deus. Outro erro comum após orar é ignorar os sinais e direcionamentos que Deus nos dá. Atenção, orar não é apenas falar, é também ouvir. Muitas vezes, estamos tão focados em nossas próprias expectativas que nos tornamos cegos para aquilo que Deus está tentando nos mostrar. Em Provérbios 3:5 e 6, somos instruídos: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. O que acontece quando Deus responde de uma forma que não esperávamos? Algumas pessoas ignoram sermões, conselhos de amigos ou até mesmo sentimentos de desconforto que Deus usa para direcioná-las. Depois de orar, abra os olhos e os ouvidos para perceber os sinais que Deus está enviando. Erro número 3. Retomar hábitos pecaminosos. Cuidado! Um dos erros mais destrutivos que você pode cometer após orar é retornar aos mesmos hábitos dos quais pediu libertação. Em 2 Pedro 2:22 lemos: O cão volta ao seu vômito e a porca lavada volta a revolver-se na lama. Imagine orar pedindo a Deus que te limpe e fortaleça, mas logo em seguida voltar às mesmas atitudes. Isso não apenas desacredita suas palavras diante de Deus, mas também reforça as correntes do pecado. Erro número 4. Duvidar do poder da oração. A dúvida é uma das armas mais eficazes do inimigo. Em Tiago 1:6 e 7 está escrito: Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Erro número 5.
Não vigiar após orar. Jesus nos deu um alerta poderoso em Mateus 26:41. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Erro número 6. Agir sem esperar a direção de Deus. Um dos erros mais perigosos após orar é agir precipitadamente, sem esperar pela direção de Deus. Muitas vezes, a ansiedade nos leva a tomar decisões rápidas, sem consultar o Senhor novamente, ou sem esperar pela confirmação de sua vontade. Isso pode ser extremamente prejudicial, pois as decisões tomadas fora do tempo de Deus frequentemente trazem consequências desastrosas. A Bíblia nos instrui em Salmos 37:7. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Mas como descansar em Deus em meio à ansiedade? Esse é um desafio para muitos que buscam soluções imediatas, esquecendo que o tempo de Deus é perfeito. Por exemplo, imagine alguém que ora pedindo discernimento sobre um relacionamento, mas em vez de esperar pela orientação divina, age por impulso, insistindo em algo que talvez não tenha a aprovação de Deus. O resultado? Muitas vezes, dor, arrependimento e uma sensação de distância do propósito divino. Esperar em Deus é um ato de fé e confiança. Isso não significa passividade, mas sim buscar a sua vontade por meio da oração contínua, leitura da palavra e atenção aos sinais que Ele nos envia. Pergunte-se: estou realmente confiando em Deus ou apenas buscando respostas que se alinhem com o que eu desejo? Erro número 7. Deixar de agradecer e louvar a Deus. Outro erro frequentemente cometido após orar é esquecer de agradecer e louvar a Deus, mesmo antes de ver as respostas. Muitas vezes, tratamos a oração como uma lista de pedidos, mas falhamos em reconhecer a bondade e fidelidade de Deus em todas as circunstâncias. Em 1 Tessalonicenses 5:18 está escrito: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Esse versículo nos ensina que a gratidão não deve depender do que vemos, mas deve ser um reflexo da nossa confiança no Senhor. Paulo e Silas nos dão um exemplo poderoso em Atos 16:25-26. Mesmo presos e acorrentados, eles louvavam a Deus, e esse louvor resultou em libertação. Isso nos mostra que, mesmo em situações difíceis, o louvor tem o poder de transformar. Louvar e agradecer a Deus não apenas agrada ao Senhor, mas também fortalece nossa fé. Quando louvamos, nos lembramos de quem Ele é e do que Ele já fez em nossas vidas. Pergunte-se: tenho reservado tempo para louvar e agradecer a Deus, ou apenas sigo em frente esperando resultados imediatos? Agora que você conhece os 7 erros que não deve cometer após orar, a pergunta é: o que você vai fazer a partir de hoje para evitar esses deslizes? Cada oração é uma oportunidade de fortalecer sua conexão com Deus, mas isso exige vigilância, fé e compromisso genuíno com a transformação espiritual. Se este conteúdo falou ao seu coração, tome uma atitude agora mesmo. Escreva nos comentários: Senhor, eu escolho seguir os teus caminhos. Deixe um like neste vídeo. Esse simples gesto ajuda a alcançar mais pessoas que precisam ouvir esta mensagem. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você não perde nenhum conteúdo que pode transformar sua vida espiritual. Assista ao vídeo recomendado na tela. Continue aprendendo mais sobre como crescer espiritualmente e viver o propósito de Deus para a sua vida. Lembre-se, o futuro espiritual depende das escolhas que você faz hoje. Que Deus te abençoe e fortaleça a sua caminhada de fé. Erro número 6. Agir sem esperar a direção de Deus. Um dos erros mais perigosos após orar é agir precipitadamente, sem esperar pela direção de Deus. Muitas vezes, a ansiedade nos leva a tomar decisões rápidas, sem consultar o Senhor novamente, ou sem esperar pela confirmação de sua vontade. Isso pode ser extremamente prejudicial, pois as decisões tomadas fora do tempo de Deus frequentemente trazem consequências desastrosas. A Bíblia nos instrui em Salmos 37:7. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Mas como descansar em Deus em meio à ansiedade? Esse é um desafio para muitos que buscam soluções imediatas, esquecendo que o tempo de Deus é perfeito. Por exemplo,
Imagine alguém que ora pedindo discernimento sobre um relacionamento, mas em vez de esperar pela orientação divina, age por impulso, insistindo em algo que talvez não tenha a aprovação de Deus. O resultado? Muitas vezes, dor, arrependimento e uma sensação de distância do propósito divino. Esperar em Deus é um ato de fé e confiança. Isso não significa passividade, mas sim buscar a sua vontade por meio da oração contínua, leitura da palavra e atenção aos sinais que Ele nos envia. Pergunte-se: estou realmente confiando em Deus ou apenas buscando respostas que se alinhem com o que eu desejo? Erro número 7. Deixar de agradecer e louvar a Deus. Outro erro frequentemente cometido após orar é esquecer de agradecer e louvar a Deus, mesmo antes de ver as respostas. Muitas vezes, tratamos a oração como uma lista de pedidos, mas falhamos em reconhecer a bondade e fidelidade de Deus em todas as circunstâncias. Em 1 Tessalonicenses 5,18 está escrito: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Esse versículo nos ensina que a gratidão não deve depender do que vemos, mas deve ser um reflexo da nossa confiança no Senhor. Paulo e Silas nos dão um exemplo poderoso em Atos 16, 25 a 26. Mesmo presos e acorrentados, eles louvavam a Deus, e esse louvor resultou em libertação. Isso nos mostra que, mesmo em situações difíceis, o louvor tem o poder de transformar. Louvar e agradecer a Deus não apenas agrada ao Senhor, mas também fortalece nossa fé. Quando louvamos, nos lembramos de quem Ele é e do que Ele já fez em nossas vidas. Pergunte-se: tenho reservado tempo para louvar e agradecer a Deus, ou apenas sigo em frente esperando resultados imediatos? Agora que você conhece os 7 erros que não deve cometer após orar, a pergunta é: o que você vai fazer a partir de hoje para evitar esses deslizes? Cada oração é uma oportunidade de fortalecer sua conexão com Deus, mas isso exige vigilância, fé e compromisso genuíno com a transformação espiritual. Se este conteúdo falou ao seu coração, tome uma atitude agora mesmo. Escreva nos comentários: Senhor, eu escolho seguir os teus caminhos. Deixe um like neste vídeo. Esse simples gesto ajuda a alcançar mais pessoas que precisam ouvir esta mensagem. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você não perde nenhum conteúdo que pode transformar sua vida espiritual. Assista ao vídeo recomendado na tela. Continue aprendendo mais sobre como crescer espiritualmente e viver o propósito de Deus para a sua vida. Lembre-se, o futuro espiritual depende das escolhas que você faz hoje. Que Deus te abençoe e fortaleça a sua caminhada de fé